Oi pessoal, boa tarde. Meu nome é Lin Souza, sou artista plástica e também cuidadora de idosos há 25 anos. E eu venho aqui para falar com vocês a respeito de vesícula, pedra na vesícula. Assim, é muito fácil, pessoal, a gente falar de um assunto aleatoriamente, mas quando você passa pela própria experiência, é muito mais fácil você falar com convicção do que saber do que você está falando. Então, o que aconteceu comigo, que hoje está fazendo exatamente 29 dias que eu passei por uma cirurgia de pedra na vesícula, onde foi retirada a minha vesícula, e eu que gostaria de falar com vocês a respeito do que devemos ou não devemos comer antes da retirada da vesícula, quando temos as crises, e após a cirurgia. Eu gostaria de contar um pouco da minha história para vocês. Como eu prometi no vídeo anterior, esses vídeos que eu estou fazendo são sequência de uns vídeos que eu estou fazendo, onde o título do meu canal é, no caso, Lembranças da Minha Avó, Saudades da Minha Avó, porque é o que eu tenho, onde eu vou falar muito de coisas que eu aprendi com ela. E uma dessas coisas é a respeito do chá caseiro, né, da nossa medicina natural. E sempre que eu estiver falando, eu vou falar de alguns chás também para vocês. E o que eu gostaria de falar é o seguinte: como o chá influenciou antes a cirurgia e também depois. As ervas, na verdade. Porque foi assim. Pessoal, eu estava levando a minha vida naturalmente, normalmente, e de repente eu comecei a sentir uma dor no meu lado direito do abdômen. E aquela dor, sabe aquela sensação de quando você corre e quando é criança que você corre e sente uma dor do lado porque você correu muito e cansou? Eu sentia essa dor e eu não sabia o que era e fui deixando aquela dorzinha, foi incomodando, e chegou um tempo que ela se tornou bem complicada. E foi quando eu fui visitar, não. Teve uma minha amiga da mesma idade que eu, 47 anos, e ela veio a óbito. Muito rapidamente, 15 dias, ela teve um problema lá, dores. Bom, pelo menos ela tinha um problema, mas eu não sabia, fiquei sabendo em pouco tempo. E logo, aí eu fui no enterro da minha amiga e eu fiquei muito triste. E aí bateu, assim, me ajudou a me despertar, porque bateu aquela preocupação. Nossa, minha amiga não tinha nada e do nada ela se foi. E eu pensei comigo, em poucos dias, né, ela ficou internada e se foi. Eu vou ao médico, vou ver o que eu tenho. E graças a Deus que eu fui. Não era nada muito grave, mas sim grave, porque é um problema muito sério. E as dores tinham aumentado, e cada dia crises e mais crises. Eu sentia dor nas costas, eu pensava que eu estivesse com algum problema no rim, eu pensava que eu estivesse com algum problema de ovário. Era uma dor insuportável. Eu tinha muito enjoo matinal, enjoo ao viajar de automóvel, de ônibus. Eu tinha enjoos também assim, quando terminava de comer, quando eu comia açúcar, né, coisas doces, então eu comecei a ter muito mal-estar. E quando eu comia gordura, coisas gordurosas, alguma coisa, eu gosto muito de vitamina de abacate, então eu tomava vitamina de abacate e eu comecei a ter muito mal-estar. Então o que aconteceu, pessoal? Quando fui ao médico, fiz ultrassonografia, pedra na vesícula, uma pedra na vesícula, e aí tinha um outro probleminha também junto. E eu comecei a me preocupar mais. E aí já foi chegando uma altura que eu não conseguia nem me alimentar, porque tudo que eu comia passava mal. Tudo que eu comia passava mal. Então eu comecei por conta própria. Eu não consegui passar em nutricionista, porque eu fiquei na fila dependendo do médico do SUS. E graças a Deus eu encontrei um médico muito abençoado que correu com a minha cirurgia. Ele falou assim: a sua cirurgia é para ontem, mas no SUS você ficaria na fila de espera pelo menos 1 ano, mas eu vou te indicar. Ele era diretor do hospital, eu sei que foi agilizado, enfim, foi marcada a minha cirurgia há 1 mês atrás, dia 17 de novembro. E aí eu comecei a me preocupar com a minha saúde, eu estava um pouco acima do peso, e aí eu comecei a me alimentar, e eu vou falar para vocês o que eu comia e deu certo. Se eu comesse diferente, doía. Eu tive que esquecer arroz, feijão, esses alimentos básicos, carne cozida, essas coisas, de imediato não pude mais comer. Então eu me alimentava de batata assada, eu assava batata no micro-ondas, fazia saladas, não colocava azeite
e comia salada, batata, legumes refogados e muita fruta. Eu comia muita manga, comia muita banana, era o que eu mais comia na verdade. E algumas outras frutas. Não comia abacate, se comesse passava mal. Coco, eu amo comer coco. Pegar o pedaço do coco, comer não podia mais. Eu tirei tudo que tinha gordura. Um ovo frito. No início nem ovo eu comia. Mas aí depois eu aprendi que o ovo cozido não me fazia tão mal, eu comia. E às vezes eu fritava um ovo na frigideira antiaderente, sem óleo. E comia o ovo. Mas não é muito saboroso, a gente só coloca sal. Aí eu abusei das ervas. Eu aprendi a abusar das ervas. E eu entrei com manjericão no meu tempero. Todos os meus alimentos eu colocava manjericão. Ai, gente, manjericão é uma delícia, né? E o hortelã de horta, esse foi meu aliado nos meus alimentos, onde ele dava um sabor, que ele tem ele tem vários nomes, né? Eu chamo de hortelã de horta, tem gente que chama ele, em Minas a gente conhece ele em algumas regiões como malvão doce, né? Que o pessoal fala que é do mesmo boldo, né? Eles chamam lá em Minas, o boldo se chama malvão, então a gente fala malvão doce. E eu conheço como hortelã de horta. Tem gente que conhece por outros nomes, hortelã-pimenta, tem vários nomes, mas enfim, eu conheço como hortelã de horta, né? E o que aconteceu, pessoal? Eu comecei a comer esses tipos de alimento. Quando eu comia dessa forma, eu não tinha dores. Quando eu comia qualquer alimento que continha qualquer quantidade de óleo, era dor, muita dor, ficava com muita dor. Dor de cabeça, dependendo do alimento que eu comia, tinha dor de cabeça à noite, dor de cabeça constante, a dor no abdômen, eu sentia dor nas costas, muita dor nas costas. Isso foi, pessoal, eu fiquei um grande período, assim. A cirurgia demorou mais ou menos de 2 a 3 meses a acontecer. Enfim, foi rápido, porque eu não tive que esperar muito. Eu agradeço a Deus por isso, porque eu não tive que esperar muito. Enfim, foi esses os alimentos que eu comi. Porque o que acontece? A nossa vesícula, ela é como se fosse uma perinha. Então, quando ela tem pedra e quando a gente come a gordura, aí ela contrai para absorver a gordura. E o que acontece? Quando ela aperta, a gente sente a dor. Então é uma dor muito difícil. A gente tem enjoo, às vezes a gente vomita, muito gás no estômago, enfim. Graças a Deus fiz a cirurgia. Quando foi marcada a minha cirurgia, eu pensei que ia fazer aquela cirurgia básica que o pessoal faz, que é fala laser, né? Que é a incisão, faz 4 incisões pequenas no abdômen, né? E é retirado ali, não precisa corte grande, a recuperação é mais rápida. Mas o médico disse pra mim, eu fiz em um hospital escola e o médico disse, se você for pro pronto atendimento na emergência, você vai ter essa cirurgia dessa forma. Porém, ele disse, faço a convencional, que é com corte. Aí se você for na emergência e fizer, você vai se fazer com os estudantes, né, de medicina, eles vão fazer a cirurgia, tudo correto, que eles são responsáveis. E tudo bem, agora se você quiser fazer comigo, vai ser assim, cortar. Pessoal, eu achei que ia cortar um pouquinho. Pessoal, quando eu fiz a cirurgia, 15 pontos, enorme. E aí veio a minha preocupação, porque eu senti muitas dores. E no dia seguinte, devido à pandemia, o Covid, eu já tive que voltar para casa. E foi muito difícil, pessoal. Hoje tá com 29 dias. É o segundo dia que eu estou me sentindo melhor. Mas até anteontem eu não conseguia andar direito, muitas dores. Não conseguia sentar assim do jeito que eu tô aqui agora. Então o que aconteceu? Nos primeiros dias eu tive muitos gases. Não consegui, eu saí do hospital, não tinha defecado, não conseguia evacuar. E aqueles gases foi acumulando. E chegou em casa, não sabia o que comer. E o médico falou, pode comer de tudo, moderadamente. Agora, você pode comer. Que comer, nem fome eu tinha. Aí minha filha fez uma batata cozida e uma cenoura e falou, mãe, bate no liquidificador, faz uma sopinha, tempera e come. Foi o que eu fiz. E aquilo virou um veneno no meu organismo, meu corpo começou a inflar, parecia que eu via uma bomba, aquele corte enorme na barriga que parecia que ia se abrir. Enfim, pessoal, não adianta eu contar aqui pra vocês o quanto eu sofri, mas eu sofri muito. Foi bem difícil, mas eu agradeço a Deus que agora eu estou bem.
E no dia a dia, no decorrer, passou uma semana, eu comecei a ficar muito preocupada. E aí eu comecei eu mesma, eu tirei. Eu não comi como o médico falou, eu comi de tudo. Tirei toda a gordura, não comi nada de derivado de queijo, de leite. Eu tirei todo o açúcar, a não ser das frutas. Eu comecei a comer frutas e frutas e frutas. Me alimentei também da mesma forma, com batatas cozidas, ovos cozidos. E assim eu fui levando. Tinha dia que eu não tinha muito apetite, outro dia eu tinha. E muita manga, banana era o que eu mais comia. Manga, banana, não saiu da minha dieta nenhum dia. E limão. E o chá. Sempre chá. E aí eu comecei, pessoal. Ele passou para mim tomar o Novalgina, para se tivesse dores. Só que eu acho que eu tomei uma dosagem um pouco acima do que devia para o meu organismo e eu comecei a passar muito mal.